A assessoria jurídica inexistente, atrasada com o tempo, quimera, ilusória, invisível, irreal, ausente e que não mostra a cara, de Miguel Oliveira. Essa assessoria está querendo agora se valer da lei. Está querendo aplicar a lei fora do tempo e punir todos aqueles que estão usando a imagem de Miguel de uma forma que não venha favorecê-lo. E agora, a lei estaria valendo para processar aqueles que fizeram chacota, fizeram memes, aqueles que denegriram a imagem de um garoto de 15 anos de idade. Vamos ver o que está por trás disso. Não seria os cães gulosos, famintos por dinheiro, que pararam de movimentar essa grana, usando como intermediário esse adolescente. E agora, a fome, a ganância, o tesão por dinheiro, que está à flor da pele deles, a fome de acumular números através do garoto, está corcomendo eles por dentro. Então eles estão agora procurando alguma forma de ganhar dinheiro com o menino de todo jeito. Tem de ser o menino a galinha dos ovos de ouro, tem de ser o toque de Midas, o menino de uma forma ou de outra tem de ser objeto de venda, de negócio, como está escrito na palavra, e fareis de vós negócio. De toda forma querem usar o menino como fantoche, querem usá-lo como um ventríloco para fazer as profetadas, as reveladuras e trazer dinheiro para essa raça de cães gulosos, famintos, que disse Isaías, cada um só se importa com o seu pedaço, não estão nem ligando para o menino. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Você que é recém-chegado, sinta-se abraçado, estamos juntos. Vamos para mais um vídeo aqui. Tem mais de 3 mil, quase 3 mil vídeos aqui no canal, homem, denunciando Valdemiro tudinho aí. Que não tem só negócio de Miguelzinho não, viu? Tá muito enganado, viu, filho? Quanto a inteligência artificial tem evoluído. Tem um vídeo que fizeram que parece real. Olha só, um trecho desse vídeo aqui que também tem repercutido. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu vim aqui deixar um comunicado que na próxima semana eu estarei indo para o Vaticano participar do conclave, né? Vou me candidatar a Papa. E estou levando algumas sugestões, né? Olha que A chacota gente aí. implantar na igreja, como por exemplo, o fim do jejum, não é? A gente não precisa mais ficar passando fome, né? Estão transformando o Miguel em uma chacota. É. Ao ponto de manipular vídeos seus para produzir esse tipo de conteúdo. Que isso aqui é produto de inteligência artificial e que engana muita gente. A gente olha para isso e pensa que é verdade. Até me assusta a sofisticação desse tipo de tecnologia, que pode ser usado inclusive para se aplicar... Verdade, irmão, Vanilda. Só que desde que recebeu as restrições do Conselho Tutelar, o Miguel não se pronunciou mais em seu perfil oficial, até porque uma das restrições era de que ele não deveria se expor nas redes sociais. E agora, pela primeira vez, eu vi uma imagem sendo postada. Presta atenção nisso aí, viu, irmão? Presta atenção nisso aí, viu? Onde aparece a sua foto de perfil, ele com uma mordaça, só que dessa vez nessa imagem tem um relógio na frente. E assim, inicialmente, o que poderia ser... Aí, meu filho, abraço, viu, meu irmão? A mordaça é que ele estaria entendendo as medidas restritivas do Conselho Tutelar como uma espécie de censura, uma tentativa de cerceá-lo e de calá-lo. O relógio na frente poderia estar sinalizando que talvez fosse uma questão de tempo para que essas medidas fossem revertidas, ou seja, para que essas restrições caíssem. Pelo menos é o que inicialmente aparentava, mas outras imagens foram postadas e dessa vez com uma mensagem, com a seguinte mensagem. Nota pública. Miguel tem apenas 15... Vamos aqui. Eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto disso aqui. Segura aí a lapada aí nas costas de vocês aí. Eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto disso aqui. Presta atenção nesse comunicado aí.
15 anos, é menor de idade, protegido por lei e possui pais vivos, presentes e responsáveis por sua criação. Ainda assim, vem sendo alvo de um verdadeiro linchamento público promovido por setores da sociedade e amplificado por canais de comunicação que desrespeitam os limites legais e éticos. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a proteção integral a todo e qualquer adolescente. Miguel não deveria estar sendo julgado pela opinião pública, muito menos exposto em redes sociais e plataformas de mídia como se fosse um monstro ou estivesse à margem da lei. Trata-se de um adolescente que precisa ser protegido, não destruído. Diante da exposição abusiva e da violação dos seus direitos fundamentais, informamos que já estamos minutando todas as medidas cabíveis, tanto no âmbito judicial quanto nas instâncias administrativas e legais. Todos os responsáveis pela propagação de conteúdos ofensivos, sensacionalistas e desrespeitosos serão responsabilizados. Não iremos aceitar que a imagem do adolescente seja explorada para likes e manchetes ou julgamentos imorais. Todas as medidas já estão sendo tomadas. Vendo ontem uma live do amigo Eric Ribeiro, e ele mostrando, fazendo react de uma nota da justiça de punição para aqueles que usam a imagem do Miguel, eu fiz algumas observações aqui. Aquela nota diz que é um menor de idade protegido por lei. Impressionante, né? Esse jovem foi desprotegido desde 3 anos de idade até 15. Então a lei vai agora protegê-lo? Tarde demais, como diz a música de Zezé de Camargo e Luciano. Exploraram o trabalho dele, a mãe dele mesmo fez isso. Desde os 3 anos de idade até 15 anos. Onde estava a lei? O que a lei estava fazendo? E quando caminhões cheios de corpos de crianças atravessaram a fronteira do Brasil com outros países da América Latina, cadê a justiça? E eu pergunto, e as crianças e adolescentes que estão sendo exploradas e expostas no movimento LGBT? E as crianças que estão sendo exploradas os seus trabalhos nos bailes funks? E as que estão sendo exploradas por padres da Igreja Católica agora mesmo e por muitos líderes de igreja? Se for para a lei realmente trabalhar, haja serviço, tem muito serviço. Desde já eu parabenizo, antes tarde do que nunca, quando a lei interviu nas agendas do Miguel para proteger a integridade física do menino. E eu digo, Miguel é só a pontinha do iceberg. Tá cheio de pregadores mirins inspirados em Miguel. E antes de Miguel já tinha a Vitória Souza, que agora certamente já é adulta, que sempre foi pequenininha, mas sempre teve o olho grande para grana, para dinheiro, né? Mas tem muitos outros aí que estão dando lucro para os seus senhores. Igual a moça que profetizou para Paulo e Silas e disse, esses santos homens de Deus anunciam as boas novas de salvação. Apesar de usar a Bíblia, porque o diabo conhece a Bíblia também, Paulo expulsou porque sabia que o que ela estava fazendo era dando lucro para os seus senhores. Desde já vou deixar uma frase chave aqui. Tudo o que aconteceu até agora sobre Miguel é que Miguel deu lucro para alguns senhores. E agora, quem vai ganhar? É alguma assessoria de Miguel que vai ganhar? De todo jeito tem gente em volta dele querendo ganhar alguma coisa. Eu pergunto agora, para a assessoria de Miguel, cadê a sua cara? Apareça, doutores. Que assessoria é essa que não aparece fazendo pronunciamento? Por que vocês mesmos não leem no papel essa lei e não se revela para a gente, não mostra os trâmites da lei, o que está acontecendo agora? Por que só quem tem coragem de botar a cara aqui e falar somos nós do YouTube? São os donos de canais que põem a cara lá e se mostra. Mas por que a mãe de Miguel não se mostrou? Por que o pai de Miguel não se mostrou? Por que o pastor Marcinho, o pastor do Miguel, não se mostrou antes? Por que essa assessoria ilusória, invisível e fictícia, por que não aparece e faz valer a lei? Eu vou responder.
Eu respondo agora. Não quer aparecer para não ser motivo de chacota, porque aqui no Brasil já sabe. A galera tá só esperando, só tá coçando os pezinhos para dança, para festa. Quem é que vai querer pagar mico do lado de Miguel? Qual é o pastor, ou a mãe, ou o pai, ou a assessoria que vai aparecer para virar motivo de chacota também? Aonde vocês esperam que vão chegar? Aonde vocês esperam que vão fazer através da lei do Brasil? Acha que a lei não tem uma fila tão grande de coisas para resolver já? Não é tanta coisa para a lei resolver no Brasil? Pois bem, menor de idade protegido por lei, mas a lei falhou aí. Exploraram ele de 3 anos até 15. Cadê a lei? A lei não chegou. Chegou agora? Miguel sustentava a família. Onde é que está escrito na lei que é para um garoto sustentar a família? A mãe de Miguel, o pastor Marcinho de Carapicuíba, o pastor de Miguel, e o Marcos Lima, o pastor que estava já fazendo a publicidade dele, ganharam porcentagem através do Miguel. E isso a lei não concorda. É para ele ser cuidado, não é para ser explorado. Ninguém deve ganhar 10% em cima desse menino. Então, depois de resolver isso aí poderia chegar nos canais do YouTube, chegar em outras mídias, em outras plataformas, não é? Vocês entregaram o Miguel de bandeja e agora estão querendo chorar o leite derramado. Ah, não, leite derramado não. Estão querendo chorar porque o dinheiro em cascata começou a parar, porque esse menino é uma mina de ouro, né, seus cães? Essa é a realidade. Quem parou Miguel não foi o Conselho Tutelar, não. Não foi o Conselho Tutelar. O que o Conselho Tutelar agiu da forma legal, da forma protetiva de Miguel, na hora certa, e fez com louvor, tudo certinho, mas não foi o Conselho Tutelar em si o que parou Miguel, foi a extrapolação dos limites. Foram as pessoas que expuseram Miguel até o inexplorável. O Miguel fez uma live pedindo Pix de R$1.000. Seria supostamente no Rio de Janeiro, dizendo que alguém estava fazendo Pix. E que iria botar gasolina num carro para ir buscar crianças que estaria nas mãos das milícias. E as milícias não gostaram. Sabe, as milícias no Rio de Janeiro, e seja em Manaus, seja onde for, na Bahia, se pegar alguém que mexe com criança, é como eles dizem, vai para o sal. Então, eles não iriam ficar... As milícias não têm uma forma de trabalhar com crianças lá, segurando as crianças, não. Para Miguel ir buscar. Foi esse tipo de coisa que fez com que o Conselho Tutelar agisse para proteger Miguel. O que aconteceu é que a população queria linchá-lo. Por isso que o Conselho Tutelar agiu. Então o Conselho Tutelar protegeu a integridade de Miguel. Foi isso que aconteceu. Não foi o Conselho Tutelar que barrou Miguel. O que barrou Miguel foi a loucura de vocês. Achando bonito o menino. Pedindo grana. Foi vocês na loucura de vocês. Miguel aparece em uma igreja e tem lá do lado dele um pastor lá e diz assim: ó, ninguém fale do homem de Deus. Deus usou ele aqui, viu? Deus usou ele aqui em Revelações, não foi por aplicativo, não. Aqui é o homem de Deus. Homem não. O cérebro dele está sendo formado, ele é um adolescente. Então agora vai aplicar a lei, agora vai ter assessoria jurídica para cuidar disso. Era para cuidar desde o início de Miguel. Sim. Mas não, mas na hora que está lá, são 2 pesos e 2 medidas. Não é? É o homem de Deus, ninguém fale do homem de Deus. Mas na hora que a corda arrocha o nó, como diz aqui no Ceará, na hora do pega para capar, aí agora é o adolescente, aí agora vai para a lei. A lei tem de funcionar, a lei é para ser cumprida. E é para ser cumprido, o estatuto é da criança e do adolescente. Ele, como criança e como adolescente, até agora esteve desprotegido, até o momento em que a vida dele esteve em risco. Não é para se valer da lei só no limite, não. A lei tem de valer antes também, não é? E diga-se de passagem, para a lei agir, ela tem de começar de casa, tem de começar do começo. Mas vamos para frente. O Miguel descumpriu a lei. A lei dizia que não era para viajar
sem os pais, por exemplo. Miguel não viajou com os pais, não. Os pais nunca quiseram se expor, não. Ele viajou com a equipe, com alguém e foi para Camboriú. Não era para viajar, para ir para igrejas, não. Aí eu lhe pergunto também, se desse oportunidade para o Miguel falar uma palavra em Camboriú, você acha que Miguel iria? Um menino com 15 anos de idade. Não, eu vou cumprir a lei, eu não... Não, para cumprir a lei ele não teria nem se arriscado de sair, não é? Miguel também, ele recebeu uma ordem para não postar nas redes sociais, mas ele postou. E ele postou uma foto dele com a mordaça na boca, dizendo, então, nas entrelinhas, que a lei estaria silenciando ele. E que a volta dele, ele iria voltar. Só que o que iria silenciar ele, como disse o Frank e o ex-PCC, poderiam ser milícias. Porque Miguel mexeu em coisas que não deveria mexer. Quem estava tentando, em reuniões que Miguel estava pregando, tentaram silenciar o Miguel, foram pessoas da população que tentaram agredi-lo. Então, o Conselho Tutelar está dando voz para que ele continue com voz, e durante esse período de tempo, gente, um ano hoje em dia passa muito rápido, é muito rápido. Miguel tem 15 anos, 3 anos, 16, 17 e 18. Para ele ser livre para fazer o que quiser e também ser punido pela lei se precisar. 3 anos passa muito rápido hoje. É a inversão de polos magnéticos. É um ano passando como se fosse 6 meses apenas. Eu vi essa mudança. Está cheio de avós jovens. Gente que é avô hoje, que antigamente era apenas pai, mas hoje já é avô. Daqui a pouco ele tem 18 anos. Daqui para lá, ele movimentar o dinheirinho que ele pegou, dá para ele aplicar, fazer muita coisa. Dá para ele estudar bastante, fazer muita coisa. Mas acha que ele vai fazer isso? Ele vai apenas cumprir com o ritual que precisar cumprir. Mas o Miguel virou meme. O único problema é que o meme ele morre rápido também. Né? Mas o Miguel quer aproveitar o momento da fama, porque ele está famoso. Só que essa fama, a maioria das pessoas dizem que não queriam a fama dessa forma, né? Mas o responsável por essa fama tem que ser pela base. Vocês acham que um prédio ou uma casa é construída pelo topo, pela cobertura, ou é pelo alicerce? É o alicerce. O alicerce do Miguel seria o quê? Os pais. Segundo lugar seria o quê? Que ele fez parte, igreja. Se for para fiscalizar, tem de começar pelos pais para cumprir a lei, porque foi os pais que expuseram o Miguel até o limite, não interviram e não mostraram a cara. Tem de ser o pastor do Miguel, que viu acontecendo as coisas e ficou lá e não mostrou a cara. Não adianta dar desculpa agora, tem de ser responsabilizado. Os pastores que convidaram ele, fizeram um conchavo, um negócio, né, para retirar a oferta e dividir, eles têm de ser investigados também. E então, depois de tudo isso, eu garanto que a mídia não vai... Então, para fiscalizar a mídia seria a última instância. Porque quem entregou de bandeja o Miguel para o Brasil e para o mundo, para criticá-lo, para atirar lama nele, foram vocês. Foram os pais, foram os pastores, foi a igreja que fez isso com o Miguel. Entendeu? Fizeram isso. Todos aqueles que convidaram o Miguel sabendo que Miguel estava pregando heresia, são culpados. Mas eles não querem saber se Miguel estava pregando heresias. Querem saber se Miguel atrai multidão, porque multidão atrai dinheiro. É isso que os cães gulosos querem, não é? É isso aí. Aí a nota diz que ele tem pais que são responsáveis. Não. A lei... Bom, eu entendo que a lei está dizendo que os pais são responsáveis. Só que nesse caso não foram. Foram irresponsáveis. Eles não mostraram a cara. Eles deixaram o filho ir até o momento de quase ser linchado, viu? Está escrito que canais de comunicação, né, ou plataformas de mídia que desrespeitam os limites legais e éticos. Quem desrespeitou os limites legais e éticos, repito, foram os pais. Em segundo lugar, foi o Conselho Tutelar. Será que o Conselho Tutelar, ele não sabia do que estava acontecendo durante todo o tempo? Durante anos o que estava acontecendo, o Conselho Tutelar nunca soube disso. E retardou tanto até esse momento
Será que o Conselho Tutelar, repito, não sabe o que rola em bailes funk com adolescentes? Será que o Conselho Tutelar não sabe que tem vários pastores mirins agora mesmo sendo explorados também, igual o Miguel? Mas o Conselho Tutelar agiu o quê? Quando veio a mídia, né? Quando nós começamos a mostrar isso, começamos a mostrar o limite, isso começou a ser conhecido, então o Conselho Tutelar agiu. Vocês veem que a mídia, vocês veem que os canais de comunicação, que as plataformas estão, na verdade, trazendo informações. Essas informações são válidas e são necessárias. Se não fôssemos informadores disso, talvez o Miguel não estivesse mais conosco. Porque a gente mostra, eu mesmo falei aqui no canal, e disse que é perigoso, era perigoso o que estava acontecendo com o Miguel, estava perigoso, eu mesmo adverti isso aqui. Então, os pastores que convidaram ele, todas essas pessoas desrespeitaram os limites éticos, convidando uma criança e pondo a responsabilidade dele, da Bíblia Sagrada na mão dele, para ele ensinar pessoas adultas, para ele revelar coisas que às vezes faz pessoas tomarem decisões erradas por causa de revelação. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente terá muito trabalho para fazer. Se for cuidar do caso do Miguel, tem já na fila tem algo muito grande para ser resolvido. Aqueles que criaram o Miguel. Não estou falando apenas dos pais, eu estou dizendo aqueles que inspiraram o Miguel. O Miguel se inspirou no Marco Feliciano. Vai ver o andar do Marco Feliciano no Evangelho. Vai ver o que ele prega, o que ele faz, as ofertas que ele faz. Compungindo as pessoas a doarem motos, cartões de crédito com senha, tudo. Isso é crime. Aí a nota diz, Miguel não deveria estar sendo exposto em rede social ou plataforma de mídia. Não deveria, mas fizeram. Felizmente, cães gulosos interessados em usar o menino como produto, exploraram bastante e expuseram ele até o momento da vida dele estar em risco, querendo ou não, a mãe e os pastores. E a nota diz que, expondo ele como se fosse um monstro, ele foi encorajado a fazer monstruosidades. As coisas que o Miguel, por exemplo, aquele taca, paca, taca, taca, raca, paca, taca, paca, taca, aquilo, ele aprendeu do líder dele. Se a língua que ele fala não é língua estranha, não é mistério de Deus, é de Deus Inete, Deus Ineide, Deus Uite, Deus Imar, Deus Alino, Deus Dete, ele inspirou-se no pastor dele. Se o inglês que ele fala, que virou meme, o bordão dele, the king, the power, the man, the best, se é um inglês ruim, veio do pastor dele, ele imitou do pastor dele. Se ele ministra revelações, usou aplicativos e usa redes sociais para pegar as revelações, ele se inspirou nos pastores dele, não é? Se inspirou nos pastores dele. Essa é a realidade, não é? E aí, quem criou o monstro, quem fez a imagem da monstruosidade em um adolescente, poderia ser puro, e está falando a verdade, está aprendendo para depois ensinar, foram os líderes, os pastores, a mãe, foi essas pessoas, foi a igreja que criou isso aí. E a igreja, já diz, o Newton César do canal Demolidor de Mitos, tem criado bastante monstros, né? Tem criado bastante psicopatas, tem engordado eles. Trata-se de um adolescente que precisa ser protegido, não destruído. Pois é. Por que os pais não protegeram Miguel tantos anos? De 3 anos até 15 anos. Deixou ele quase ser destruído. Ele precisa ser protegido. Então essa lei tem que ser aplicada para os pais, não é? Não é... Eu comparo isso com as piadas do Léo Lins. As pessoas, elas dizem que o Léo Lins é monstruoso, que ele é mau, porque ele faz piadas com deficientes, com pessoas gordas, alguma coisa do tipo assim. Só, cara, que o Léo Lins faz é simplesmente tornar agradável, divertida a vida de milhares de pessoas que passam por problemas na vida.
E ele faz, quando ele faz a piada, a brincadeira, não é o desejo do coração dele que as pessoas sofram ou passem por aquilo. Ele dá notícias de coisas que aconteceram. Ele conta em forma de piada, isso ameniza até o sofrimento das pessoas, leva as pessoas a rirem de situações que seria apenas para se depreciarem. Só que esse não é o problema. É que as pessoas acreditam que a piada feita com pessoas deficientes é pior do que o distrato com os deficientes, do que a falta de segurança para pessoas que foram abusadas, pessoas que sofreram, que aí ele faz a brincadeira, a piada daquilo que aconteceu, de uma forma cômica e engraçada, mas houve omissão na vida real. O que ele faz são só palavras que não faz a pessoa sofrer. Isso são só brincadeiras. Será que você entende o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que as pessoas, os cães gulosos que estão sentindo falta de grana, por não estar ganhando agora a porcentagem das pregações dele, então estão tramitando, pensando, se a gente conseguisse através da imagem dele, a gente já sabe que ele virou meme, que estão abusando da imagem dele e ganhar dinheiro com isso. Então, estão achando que a crítica que é feita através dos canais, das plataformas, isso é o mal. Não, o mal é o real. É a omissão dos pais, é a omissão dos pastores, é o conluio dos pastores de explorarem o serviço do menino, de exporem a vida dele até o limite do perigo, apenas em troco de lucro. Vocês entendem? Não, mas a imagem dele foi vocês que geraram tudo isso, fizeram tudo isso acontecer. Eu digo uma coisa para vocês. Se alguém for processado por Miguel, porque mexeu com a sua imagem, primeiro, vai processar quase o Brasil todo. Segundo, se isso acontecer, vai ser feita uma investigação nacional. E aí, as pessoas por trás do Miguel vão ser responsabilizadas também. Não só processadas, muita gente vai em cana também. E os antecessores dos cães gulosos que estão por trás de Miguel vão serem também investigados e procurados. E vai ser passado um pente fino, e aí vai se cumprir o que está escrito, que a grande Babilônia vai cair. Pode estar certo. Se alguém quiser que a justiça funcione porque esse menino foi exposto, pode estar certo. Vai começar lá de trás, vai ser uma avalanche enorme. E pouca gente vai ficar de pé. Porque é muita gente que está na fila para ser investigado. E responsabilizado, né? Pois bem. E aí eu pergunto, trata-se de um adolescente, a nota diz, que precisa ser protegido e não destruído. Eu pergunto, quando os pais de Miguel vão começar a proteger ele? Quando é que vão começar a proteger? Não é os pais primeiro, antes da lei, que tem de proteger o filho? Eu pergunto, existe algum pastor que vai proteger Miguel? Acho que não, né? Todos os pastores amigos de Miguel, os quais as agendas foram desfeitas, estavam expondo ele ao perigo em troca de grana. Não importava o que pregasse, desde que arrancasse grana para os dois, né? Sempre foi assim, né? Vai ter algum pastor para proteger Miguel? E você, assessoria jurídica de Miguel, vai botar a cara igual nós aqui no YouTube? Vai se apresentar e vai ler essas coisas para a gente? Ou sabe que vai virar chacota e motivo de escárnio e vai ficar na surdina, nos bastidores, apenas querendo dinheiro também, porque os honorários são pagos. Se tem equipe jurídica, vai ganhar também. Até nisso, rapaz. Até mesmo usarem a lei para poder tirar dinheiro desse menino. Não seria uma forma de exploração do trabalho dele também, né? Nós somos a equipe jurídica, vamos trabalhar para você. Que trabalho é esse? Se for para a justiça trabalhar, repito, vai ter que começar pelos pais de Miguel primeiro, até chegar na mídia. Começa pelos pais, nos pastores, aí vai nas igrejas e vai fiscalizar muita coisa. A igreja católica também, tem de ser fiscalizada também. E aí depois vai chegar na mídia, na censura da ditadura militar, né? Só se for. Então, os pastores destruíram a imagem do Miguel, chamando-o de homem de Deus, responsabilizando ele. E ele, como homem de Deus, pintou e bordou, deitou e rolou, fez e aconteceu, e agora a culpa vai recair da mídia, das pessoas que compararam as ações do Miguel com tanta coisa monstruosa. Poxa, imagina só deixar a Bíblia Sagrada na mão do menino e o menino dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, está amarrado. Tem que ter pastor na terra. Olha que monstruosidade, cara.
Aí compararam ele com o espírito de anticristo, compararam ele com o endemoniado, com tanto, mas por quê? Porque vocês fizeram isso. Acha que o Miguel aprendeu com quem? Quem foi que disse que tem de ter autoridade na terra e não tem de ficar dizendo meu pastor é Jesus? Certamente deve ter sido o pastor Massinho mesmo, o pastor dele e outros pastores. Eu já ouvi isso. Mas por que ele falou? Porque ele é um adolescente, o cérebro está em formação. Mas por que ele falou? Porque deram o microfone para ele falar. E por que deram o microfone? Porque queriam lucrar com ele, não importa o que dissesse. E sabe quem é que estava expondo ele? A equipe dele mesmo. Quem expôs a imagem do Miguel e fez ele virar motivo de chacota foi ele mesmo, com a equipe dele, fazendo cortes do que ele dizia, do que ele falava. Foi eles mesmos. As pessoas nas plataformas, nos veículos de comunicação, só fez replicar aquilo que o Miguel mesmo gravou. Foi como disse no podcast o James. O James disse, se não tivesse a sua equipe filmando o tempo todo as suas revelações, suas profecias, não tinha saído. Essa aí de King, The Power, The Best, que foi gravado por eles mesmos. Eu, quando pregava nas igrejas, eu procurava um cinegrafista para filmar minhas pregações, para poder eu passar essa mídia adiante. E o Miguel faz a mesma coisa. Ele faz igual o Pablo Marçal, ele faz os cortes, sim. Mas, quando eu digo isso, eu acho que eu represento o Brasil dizendo isso. 90% das pessoas que falam a respeito do Miguel, eles costumam dizer a mesma coisa. Tem pessoas por trás dele, sim. Essas pessoas que estão por trás. Não bastasse ter usado a imagem dele até transformá-lo no meme, ainda querem prevalecer agora, tentando usar a lei para ganhar mais dinheiro ainda. Seria muito legal, né? Sair processando o Brasil todo para encher o rabo de vocês de dinheiro, né? Só que isso não vai acontecer. Pode estar certo. Se alguma coisa acontecer com alguma plataforma, com algum veículo de comunicação, de algum processo que está usando a imagem do Miguel, aí vai ter muita retaliação. E pode estar certo. A equipe jurídica vai ter de mostrar cara, os pastores vai ter de mostrar cara, pai e mãe vão ser expostos e vai ter uma fiscalização pesada. Pode esperar o que eu estou dizendo. Não iremos aceitar que a imagem de um adolescente seja explorada para likes, manchetes ou julgamentos imorais. Já aceitaram e permitiram. Estão querendo falar agora tarde demais. Tarde demais. Não tem como refazer o caminho. Já é tarde. Não era para ter permitido desde o início. Eu não estou falando desde 3 anos de idade, não. Pelo menos de 14, 13 anos que ele esteve pregando, veio se mostrando, já devia ter cuidado, agora já é tarde. Já aceitaram e permitiram. Sabem que é impossível desvincular o Miguel disso, que já virou meme, disso que já aconteceu. A única coisa que se pode fazer com isso aí é apagar o incêndio. O que é apagar o incêndio? É cortar, como fez o Conselho Tutelar, é parar com a agenda, como parou, é ele estar estudando lá no colégio, é ele parar de fazer viagem nos eventos, entendeu? É ele parar de postar nas redes sociais e ficar quieto, sim. Então aí para, mas se continuar, não tem como. Acha que o Miguel vai surgir agora pregando o evangelho da vida eterna? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o maior versículo da palavra de Deus nos evangelhos. Existe até uma poesia que foi escrita na parede de um asilo judaico. Se os mares todos fossem tinta, o céu sem fim fosse papel, as hastes todas fossem penas, e os homens todos escrivães, para descreverem o amor de Deus, os mares secariam, e não haveria papel para descrevê-lo, mesmo que estendido de céu a céu. Grande é o amor de... Acha que Miguel vai pregar isso? Não. Ele vai pregar coisa muito louca, muito doida, meu irmão. Quando ele voltar a pregar, para ele se manter no topo, para ele se manter no mesmo sucesso, ele tem de pregar o mesmo taca, saca, paca, taca, taca, paca, taca, taca. Ele tem de se estirar mais nessa loucura. Essa loucura que a mãe dele e o pai dele, e o pastor dele e os pastores que convidaram,
fizeram com ele. E para concluir, repito e concluo, se forem fazer justiça, tem de começar por casa. Primeiro, os pais serão responsabilizados, porque eles exploraram o menino, foram sustentados pelo menino, e não expuseram a cara deles, deixaram o menino estar na linha de frente sozinho. Entendeu? Começando pela mãe. O pai só bebendo e usufruindo dos recursos do menino, a mãe também usufruindo. Os pastores, certamente eu vi alguém mencionar isso, que Marcinho fez agendas para ele pretendendo levá-lo a Camboriú quando tivesse 18 anos. Não. Quando desse, se não tivesse a intervenção da lei, e possivelmente ganhando uma porcentagem com isso. E outros jovens devem ser também fiscalizados. O Conselho Tutelar deve procurar também outros jovens que estão sendo explorados. Outros pastores que estão fazendo isso também, de diversas formas. A Igreja Católica, padres e pastores teriam de ser fiscalizados também. E, enfim, o império religioso todo, 81% de brasileiros que são católicos e protestantes teriam de ser fiscalizados concernente a crimes que estão sendo cometidos. E então a mídia deveria também tomar partido nisso e medir, né, os seus comentários, a imagem que usa, tudo isso. Só que estamos aqui informando essas coisas. O meu canal é um canal informativo, então eu espero que haja uma reflexão de quem ouviu. Eu quero que você diga nos comentários o que você acha disso. É isso. Até o próximo vídeo. Estamos juntos sempre.